Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa. Santa Missa pelas almas de Manuel Machado e Manuel da Cunha, de Montreal, Canadá. Pela alma de César Soares, pela alma de Cândido José Florindo. Pela alma de Sabino da Rocha, a pedido de sua filha Salete. Pelas almas de Estefânia Pires e pelas almas dos falecidos da família Barros. Em agradecimento pelo nascimento de Maria Clara, filha de Giovanni e Aline. E também por todas as intenções que estão nos livros e por todos que acompanham através da internet, rádio e TV. 33º domingo do tempo comum. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Os textos de hoje nos falam do sol que escurece, das estrelas que caem, dos anjos que convocam os escolhidos, dos mortos que ressuscitam, do Filho do Homem que vem sobre as nuvens. Não podemos permanecer de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam. Em comunidade, celebramos a força redentora que nos convida a viver a esperança e proclamar entre as coisas passageiras aquilo que é definitivo. Cantemos. Na escada da vida não pude subir, por mais que eu quisesse voltava a cair. Degrau por degrau somente contava, porque minhas forças na hora faltavam. Um dia encontrei uma luz e segui, a escada da vida eu pude subir. Um dia encontrei uma luz e segui, a escada da vida eu pude subir. Quando eu fui subindo a escada da vida, comigo estava nossa mãe querida. E lá nas alturas eu pude avistar Jesus me chamando no céu para entrar. Um dia encontrei uma luz e segui, a escada da vida eu pude subir. Um dia encontrei uma luz e segui, a escada da vida eu pude subir. A escada que leva a gente ao infinito, lá tudo é perfeito e muito bonito. Não tem distinção de raça ou de cor, pois lá só existe amor, muito amor. Um dia encontrei uma luz e segui, a escada da vida eu pude subir. Um dia encontrei uma luz e segui, a escada da vida eu pude subir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Colocamos nessa missa nossa família, nossos parentes e amigos, nossos queridos falecidos, nossos doentes, nossos problemas de cada dia, nossas falhas, pedindo perdão, um ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso, aos irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras,
atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. hino de louvor cantando. Glória, glória a Deus Pai, glória a seu Filho Jesus, glória ao Espírito Santo, com sua divina luz. Glória, glória a Deus Pai, glória a seu Filho Jesus, glória ao Espírito Santo, com sua divina luz. Quem honra a Deus Pai e ama Jesus, não vive nas trevas, só anda na luz. Quem honra a Deus Pai e ama Jesus, não vive nas trevas, só anda na luz. Glória, glória a Deus Pai, glória a seu Filho Jesus, glória ao Espírito Santo, com sua divina luz. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas, neste tempo, teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens brilharão como as estrelas, por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho ao meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me entregar, de deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado.
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala do último dia da história da humanidade. Veja, só Jesus teve coragem de dizer isso. Os historiadores pesquisam a história. Os historiadores examinam todo o passado, mas prever o último dia da história, só Jesus, só Deus. Então vejam
Que data importante! Será que a gente pode imaginar? O último dia da história da humanidade. Nós tivemos na história muitas datas importantes, principalmente no calendário religioso. Primeira data importante, a criação do universo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Faça-se a luz. Que dia bonito. Depois, no Novo Testamento, o Verbo se fez carne. Deus no meio de nós. O sim de Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor, lá em Nazaré. Datas importantes da história humana. Depois no Calvário, tudo está consumado. A redenção, a salvação de toda a humanidade. Depois, ele ressuscitou, não está mais aqui. E depois, finalmente, vinde benditos de meu Pai. As últimas palavras da história da humanidade. São palavras importantes, palavras que não aparecem na história que a gente aprende na escola, mas aparecem na nossa história, na história religiosa. Datas importantes, datas significativas. Principalmente essa, o último dia da história. Você tem então algumas datas para escolher, para a sua meditação, para aprofundar no seu coração. E alguns jornalistas fizeram isso, jornalistas piedosos, católicos. Jornalista francês, Léon Blois, ele dizia, todos os dias eu leio jornais para ver a última notícia, a notícia mais importante, e nunca descobri uma notícia mais importante do que essa do Evangelho. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus nos convida para a vida eterna. Um jornalista, ele fala que lê todos os dias, todos os jornais, para procurar uma notícia de valor. Mas ele, em 2000 anos, não existe notícia melhor do que essa. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus nos convida para a vida eterna. Um jornalista meditando sobre as datas importantes da humanidade. Um outro jornalista holandês percorreu 60 países perguntando para as pessoas: o que é felicidade para você? O que você acha da felicidade? As pessoas ficam desarmadas. Imagine alguém chegar perto de você. Você é feliz? O que é a felicidade? As pessoas param, pensam um pouquinho. Felicidade é saúde. Felicidade é riqueza. Felicidade é ter uma boa casa, bom carro. Felicidade é ter meu salário. E ele fala, somente algumas pessoas falaram em Deus. Felicidade, pensar em Deus, saber que eu tenho Deus. Somente algumas pessoas. De resto, é todos os olhares aqui para a terra. É salário, é saúde, é riqueza. Temos também uma jornalista brasileira, Danusa Leão. Ela estava fazendo uma pesquisa lá na França, em Paris, também as suas férias. E ela manda uma reportagem para o Brasil, uma reportagem curta. E aí ela fala, o que eu estou fazendo em Paris? Afinal, o que eu estou fazendo no mundo? Qual a razão da minha presença em Paris e no mundo? Uma jornalista meditando. Então vejam que a gente também, que não é muito religiosa, mas de vez em quando para meditar. Afinal, o que é a minha vida? De que serve a minha vida? E também nós fazemos essa pergunta. Sabemos realmente o que nós buscamos? Sabemos, temos consciência disso? Perguntamos. A igreja faz isso. No final do ano, para a gente parar um pouco e fazer essa pergunta. Já falei para vocês daquele elefante da Índia, elefante de circo, lá na Inglaterra, ficou louco, arrebentava tudo que tinha na frente, ficou louco, ou parecia que estava louco. Um inglês, Dinami Kipling, historiador, filósofo,
Ele tinha estado na Índia, conhecia a Índia, sabia a língua da Índia. Então se aproximou do elefante, sabia que o elefante era da Índia. Se aproximou do elefante, começou a acariciar o elefante e falar palavras da Índia. O elefante ficou calmo, ele não estava louco, ele estava com saudades da sua terra. Quando ele ouviu palavras lá da Índia, estou chegando na minha terra, estou chegando na minha pátria, e aí se acalmou. Então veja, um elefante de circo que gira pelo mundo, ele sabe que tem uma casa longe da sua pátria, ele sabe que um dia ele vai voltar, ele tem saudades. Um elefante. E nós? O chinês retrata isso com um provérbio: o melhor da viagem é a volta para casa. Você pode girar pelo mundo, pode ser um turista número 100, mas você sempre está pensando na sua casa. Quando é que eu vou voltar? Que lembrança vou levar para minha casa? Minha casa, que é diferente das todas as casas que ele vê no mundo. Mas alguns não sabem, mesmo gente importante, gente inteligente. Lá na Inglaterra, um escritor famoso, Chesterton, muito distraído, chamava o cocheiro, naquele tempo não havia táxi, né? Chamava o cocheiro, e quando estava lá a 3 quarteirões da sua casa, o cocheiro perguntava: Senhor, para onde nós vamos? Chesterton respondia: sabe que eu me esqueci? Não sei para onde nós vamos. Tinha que voltar para casa, perguntar para a mulher: onde é que eu devo ir? Que homem distraído, né? Que homem distraído. Às vezes ele entrava num velório, chorava, 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 depois reparava que não era aquele velório, tinha entrado num velório errado. Que homem distraído, homem importante, homem de livros famosos, no entanto, não sabe para onde vai. Fala para o cocheiro: não sei onde vou. Vamos perguntar para minha mulher. Distração. Um outro distraído, filósofo, a aula cheia de alunos, sempre pendentes dos lábios do professor, Schopenhauer, alemão. Agora ele está se divertindo, distraindo um pouco no jardim. Lá no jardim ele conversa com as flores. O jardineiro olha espantado. Um homem conversando com as flores, deve ser algum louco. Chega perto do filósofo e pergunta: quem é o senhor? Schopenhauer responde: quem sou eu? Meu amigo, há 50 anos que eu venho fazendo essa pergunta. Quem sou eu? De onde é que eu vim? Para onde eu vou? Até hoje não tenho uma resposta. Se você descobrir a resposta, faça o favor de me dizer. Estou preocupado com essa resposta. Não sei de onde eu vim, não sei para onde eu... Um homem, filósofo, Schopenhauer, alemão, minucioso, escreveu livros eruditos, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe que tem uma casa. Um outro distraído, filósofo, historiador russo, Tolstói. Tolstói era um oráculo na Rússia. Tolstói falou, como nós citamos a Bíblia, um profeta, na Rússia citava: Tolstói falou, Tolstói falou. Ele chega em casa de noite, no seu jardim, ele vê uma lagartixa, começa a conversar com a lagartixa. Oh, lagartixa, você está aí? Você é feliz? Eu não sou muito feliz, não. Você é feliz? E a lagartixa olhando para ele, com os olhos esbugalhados. Não sei o que a lagartixa pensou. Em todo caso, a pergunta foi feita: você é feliz? Eu não sou muito feliz. O oráculo da Rússia não sabia se era ou não feliz. E outros distraídos, Napoleão Bonaparte, faz tempo que eu não falo de Napoleão, está lá em Paris, andando de lá para cá, de lá para cá. Vêm os generais: majestade, está nervoso? O que está acontecendo? Napoleão: Paris. Paris é uma toca de ratos. Não gosto de Paris. Eu quero o mundo para mim. Um homem, depois, tentou conquistar o mundo, mas ele não tinha pátria. Conquistava um lugar, queria outro. Conquistava um lugar, queria outro. Conquistou a Europa toda. Não estava contente, queria também a Rússia. Armou um exército de 500 mil soldados. Marchou para a Rússia e enterrou os 500 mil na Rússia. Vejam, um homem que não tinha pátria. Um homem que achava que Paris era uma toca de ratos. E ele também não tinha pátria.
não se contentava com nenhum lugar. E um outro argentino, Luiz Borges, escritor famoso, escreveu até um livro bonito, Os Sonhos, sonhava bastante. Ele diz, quando eu morrer, quero morrer completamente. Não quero que sobre nada de mim. Quero morrer no corpo e na alma. Não quero saber de eternidade. Olha, não quero saber de eternidade. Ele pensa que a eternidade será uma monotonia imensa. Monotonia. A eternidade feita por Deus. Homens que não sabem que tem uma pátria. Homens que não sabem para onde vão. E nós? Será que nós sabemos? Nós temos fé. Nós sabemos. Conhecemos as palavras de Jesus e conhecemos também de outros que falam a mesma coisa que Jesus. Platão, há 2.500 anos atrás, costumava dizer, o homem não tem pátria, o homem mora onde mora o seu sonho. Olha um filósofo pagão, o homem não tem pátria, o homem não tem casa, ele mora onde mora os seus sonhos. Mais tarde, 5 séculos depois, Santo Agostinho corrige Platão, fala, homem, sonha, pode sonhar à vontade, é Deus que está sonhando para você. Platão fala que o homem mora onde mora o seu sonho. Santo Agostinho fala, sabe onde está esse sonho? Está no pensamento e no coração de Deus. E a mesma coisa fala Santa Catarina de Sena. Jesus fala para ela, para Santa Catarina, o homem não pode nem sonhar o que Deus está sonhando para ele. Olha que coisa, essa é a nossa pátria, essa é a nossa casa, esse é o nosso fim, esse é o nosso endereço. O homem não pode nem sonhar aquilo que Deus está sonhando para ele. Será que nós podemos imaginar os sonhos de Deus, um ser infinito, coração infinito, bondade infinita, poder infinito, sonhando para nós? Palavra viva de Deus, nosso livro tem uma palavra que explica. Jesus fala a respeito da eternidade, a respeito do paraíso. É surpresa. Surpresa não se conta, senão perde a graça. Nós temos uma casa, nós temos uma pátria, sabemos que é o sonho de Deus, mas não sabemos o que Deus está sonhando para nós. E Jesus, no livro, ele fala, é surpresa. Surpresa não se conta, senão perde a graça. Há uns anos atrás, a Terezinha, conhece a Terezinha? Ela tinha uns 7 anos de idade. Ela me chama de um lado, 7 aninhos. Padre, quero contar para o senhor um segredo muito misterioso. Falou, quero contar para o senhor um segredo muito misterioso. Me cochichou o segredo dela. Tão misterioso que já esqueci. Vai ver que ela também não se lembra. Vou perguntar para ela, qual foi esse segredo que você me contou? Segredo misterioso. Este é o segredo de Deus. É surpresa. Surpresa não se conta, senão perde a graça. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, onde há de vir creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração dos fiéis, como homens e mulheres, proclamadores da esperança, confiantes, apresentemos ao Senhor da vida as nossas orações, na certeza de que Ele nos escuta e acolhe. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus,
para que anuncie a esperança de uma terra renovada, na qual toda lágrima será enxugada, e onde Deus reinará sobre tudo e sobre todos. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que, sempre alimentados pela palavra de Deus, procuremos depositar toda a nossa confiança e esperança nos bens eternos. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que a certeza da vida eterna nos leve a um compromisso cada vez mais sólido na promoção da justiça e na defesa da vida. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para a nossa comunidade da Palavra Viva de Deus, cresça cada vez mais na fé e no amor, e que por nossa evangelização testemunhemos a misericórdia de Cristo pelos pequenos. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos nossos sacerdotes, pelos consagrados e divulgadores da Palavra Viva de Deus, rezemos. Atendei a nossa prece. Pelo nosso profeta Pedro II e sua família, rezemos. Pai Santo, mantende viva e dás a esperança para que possamos chegar à vossa casa, tomar posse do lugar que nos foi preparado por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Sobre a mesa vai o vinho, também junto vai o pão. Representa corpo e sangue de Jesus, nosso irmão. A mesa do Senhor já está preparada. Vamos todos receber a santa hóstia consagrada. A mesa do Senhor já está preparada. Vamos todos receber a santa hóstia consagrada. Ele é Pai, é nosso Rei, é Deus vivo no altar, que morreu crucificado para todos nos salvar. A mesa do Senhor já está preparada. Vamos todos receber a santa hóstia consagrada. A mesa do Senhor já está preparada. Vamos todos receber a santa hóstia consagrada. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor Deus nosso, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos, e ainda peregrinos nesse mundo. Não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura, possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitaste Jesus dentre os mortos. Esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por esta razão, com os anjos e todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo,
glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso caríssimo profeta Pedro II e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com os santos apóstolos, com São José, com Santo Antônio de Pádua e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes, oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Maria de Deus, o povo chamava, sorrindo e cantando, ninguém reclamava, no mesmo sentido, quando pensava no seu santo filho, que ela cuidava, hoje continua, os dois bem juntinhos, esperando por nós, com muito carinho. Maria de Deus, tenha piedade de um povo sofrido com ansiedade. Maria de Deus, sempre está perto dos que se dirigem no caminho certo. Ajude e conduz o povo de Deus, ao chegar um dia na pátria do céu, e quando caímos, a ela imploramos as nossas feridas, ela vai curando, nos leva em seus braços e apresenta Jesus, os nossos esforços, e a Deus nos conduz. Maria de Deus, nós sempre seremos muito agradecidos por tudo que temos, caminhando juntos, a Ti louvaremos, unidos e fortes, por Ti venceremos, e no paraíso, ó Virgem Maria,
cantando e sorrindo, estaremos um dia. Glória seja dada à Santa Trindade, que enviou à terra a Mãe de bondade, Maria de Deus, o povo chamava, sorrindo e cantando, ninguém reclamava, no mesmo sentido, quando pensava no seu santo filho, que ela cuidava. Hoje continua os dois bem juntinhos, esperando por nós com muito carinho. Maria de Deus, tenha piedade de um povo sofrido com ansiedade, de um povo sofrido com ansiedade. Que não digam que a mãe de Jesus é uma deusa. Deusa ela não é. Que não digam que a mãe de Jesus foi mulher como qualquer mulher. Não foi deusa nem mais do que Deus, mas certamente ela foi mais mulher do que outras mulheres e mais mãe do que todas as mães. Escolhida por Deus para ser mãe do Messias, logo compreendeu que seria chamada a ser mãe, mas não mãe de um profeta qualquer. Aceitou, mas jamais se esqueceu do seu papel singular, ter no ventre o mais santo dos filhos, transformar o seu colo em altar. Mãe do Cristo Jesus é Maria. Se o Cristo foi Deus, ela foi mãe de Deus. Foi por isso que ela esperou que o Senhor revelasse seu filho e do filho a missão. E enquanto o menino crescia, Maria guardava estas coisas no seu coração. E enquanto o menino crescia, Maria guardava estas coisas no seu coração. Que não digam que a mãe de Jesus não sabia. Deus a fez entender. Que não digam que ao dar o seu sim, disse um sim como outra qualquer. Se não soube, aprendeu a saber, pois certamente ela foi silenciosa e mais contemplativa, e mais pura e mais sábia das mães. Preparando o Natal, ela logo diria: sei como é que será. Vão dizer quão feliz eu serei, mas meu filho é quem decidirá. Redentor, o meu filho há de ser.
oprimidos e dos oprimidos, o meu Filho é o libertador. Mãe do Cristo Jesus é Maria. Se o Cristo foi Deus, ela foi Mãe de Deus. Foi por isso que ela esperou que o Senhor revelasse seu Filho e do Filho a missão. Enquanto o menino crescia, Maria guardava estas coisas no seu coração. Enquanto o menino crescia, Maria guardava estas coisas no seu coração. Olhai para cima, estou te olhando, não me abandone, estou te esperando. Olhai em volta, estou te amando, tudo eu fiz por ti e estou cuidando. Meu grande amor, eu provo sempre assim, te dou calor e água fresca assim, no horizonte verás poder sem fim. Eu sou Jesus, vives em mim. Pensai sempre em mim, eu penso sempre em ti, me entrega a tua vida, eu cuidarei de ti, meu coração é teu. Eu sou o grande Deus, venha aos meus braços, só o bem te faço. Meu grande amor, eu provo sempre assim, te dou calor e água fresca assim, no horizonte verás poder sem fim. Eu sou Jesus, vives em mim. Meu grande amor, eu provo sempre assim, te dou calor e água fresca assim, no horizonte verás poder sem fim. Eu sou Jesus, vives em mim. Ah, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro
a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Em verdade vos digo, o que pedirdes em oração, crede que recebereis, vos será concedido, diz o Senhor. Oremos, tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue de vosso Filho, concedei a Deus, possa essa Eucaristia, que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade, por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo, Protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. salve, Rainha. Vida, doçura e esperança nossa salva. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, os olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvor das criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Bendizei ao Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, Bendizei ao Senhor, anjos do Senhor, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. águas do alto céu, Bendizei ao Senhor, potências do Senhor, bendizei ao Senhor, lua e sol, bendizei ao Senhor, astros e estrelas, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. chuvas e orvalhos, Bendizei ao Senhor, brisas e ventos, bendizei ao Senhor, fogo e calor, bendizei ao Senhor, frio e ardor, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. orvalhos e garoas, Bendizei ao Senhor, geada e frio, bendizei ao Senhor, gelos e neves, bendizei ao Senhor, noites e dias, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. luzes e trevas, Bendizei ao Senhor, raios e nuvens, bendizei ao Senhor, ilhas e terras, bendizei ao Senhor,
Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Montes e colinas, Bendizei ao Senhor. plantas da terra, Bendizei ao Senhor. mares e rios, Bendizei ao Senhor. fontes e nascentes, Bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. baleias e peixes, Bendizei ao Senhor. pássaros do céu, Bendizei ao Senhor. feras e rebanhos, Bendizei ao Senhor. filhos dos homens. Bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Filhos de Israel, Bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. sacerdotes do Senhor, Bendizei ao Senhor. servos do Senhor, Bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. almas dos justos, Bendizei ao Senhor. santos e humildes, Bendizei ao Senhor. jovens Misael, Ananias e Azarias, Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. Em 1981, aconteceu em todas as passagens que eu tive evangelizando, em 1981 aconteceu um fato real comigo, e que você já deve saber. Não sei qual foi o dia da semana, eu estava descansando nessa hora, encostado a cabeça na cabeceira da cama, que eu trabalhava o dia todo no volante, fazendo publicidade de rua. E justamente quando eu terminava de almoçar, eu descansava um pouquinho, porque tinha que começar logo o serviço. E cada vez que eu ia para lá, as crianças, a Aline, a Lela, todos eles iam para lá, um mexia no meu pé, outro mexia no cabelo, sempre assim brincando comigo, né? E naquele dia, eu não sei o que aconteceu, eu deixei a porta um pouquinho assim aberta, e nenhuma criança entrou no quarto. Tudo aquilo certo foi por Deus. De repente, eu olhei, eu disse, meu Deus, eu estou dividido em dois? Que isso? Não sabia o mistério, o motivo, porque aquela hora. Eu saí uma parte do corpo assim, fui subindo, e eu disse, mas como é que pode? Se eu estou ali, estou aqui. Eu digo, não é possível, meu Deus. Mas não era sonho, era real. Eu disse, não é possível uma coisa dessa? Ou eu estou perdendo o juízo, estou ficando louco? E passei o foro da casa, casa de madeira, né? Passei o foro, passei a telha, e numa altura mais ou menos 10 metros de altura. Aí eu olhei do lado, assim como aqui a Virgem Maria, todo de branco, um personagem, mas eu não olhei assim. Eu só vi que era um, e ele então disse, siga-me. Eu disse, mas como é que pode? Não tem cabimento isso. Estou aqui, estou lá em casa. Você vê que ali era um poder de Deus, que as crianças não podiam entrar naquele momento, porque se entrasse elas, ia tocar em mim, ia dizer para a mãe que eu estava morto, né? Então, eu atravessei a cidade, eu morava em Iriri, eu atravessei a cidade, vi a cidade de Joinville todinha por baixo, e lá em cima do cemitério a gente viu diferentes cemitérios. O cemitério não tinha cruz, não tinha imagem, não tinha nada. Era só galo. Cada túmulo era galo, muito lindos galos, mas eu não vi o corpo do galo, só via do pescoço para cima, e eles prontinhos para cantar. Então eu fiquei, não apavorado, mas eu disse, isso não está certo isso aí. Eu estou lá em casa, eu estava vendo de lá, que é não sei quantos, 8, 10 quilômetros de onde morava o cemitério. Como é que eu estou vendo lá e eu estou aqui? E depois, quando ele mostrou tudo, que lá tem até soldado que morreu na guerra de 1945, e voltei com ele novamente, aí desci, e me encaixei no corpo, na mesma hora me ajoelhei e disse, meu Deus, eu
eu estou ficando louco, não é possível uma coisa dessa, Senhor? E aí a resposta foi: está próximo a despertar de um novo dia para todos os povos da terra. Agora o padre, hoje lendo o Evangelho, né, falando do fim do mundo, me acordei 3h30 da manhã, eu disse, não, ainda é muito cedo, eu acho que eu vou deitar só um pouquinho. Passei por um sono. Gente, eu vi assim, a pessoa até na última hora morto, e assim tudo em fila, sem mais a tampa do caixão do defunto lá, do cemitério, sem mais a tampa. Tinha acabado de sepultar um. Estava em cima, assim, para, de certo, depois botar, estava em cima. Quando eu olhei, aquele que tinha morrido por último estava se ressuscitando. Eu disse, meu Deus, o Zé que contei para o pessoal, estava perto, bom, eu vou lá dizer para lá, que tá, os defuntos estão se levantando aí. E quando eu saí, eu veio de correr, eu voei. O sonho para mim voando é a coisa mais linda, né? E quando que eu voltei, quando que deu por... Todos eles já estavam levantando. Então, eu acredito que em 81, para o que hoje eu vi, já é uma coisa, Deus já está avisando que está chegando a hora. E nessa semana que alguém certo já ouviu através da internet, ou pela rádio Camboriú, que essa hora está ligado, no dia 15, foi feriado, vocês já vejam só, naquele dia, o Brasil todo, ninguém trabalha, né? Mas dia de Todos os Santos, que no tempo, quando a gente morava na roça, trabalhava lá, era um dos maiores santos, um dia do maior santo, igual como fosse uma sexta-feira santa, o povo não trabalhava. Então, a Jesus, ele permitiu de eu fazer as perguntas e ele respondia. No dia 15, agora de novembro de 2012, eu disse para ele, Senhor Jesus, um dia como hoje é guardado, mas o dia de Todos os Santos não. Será que não está errado? Guardar um dia daquele feito pelo homem no trono, e dia que é de Todos os Santos trabalham. E ele diz, na adolescência é que se aprende a viver. Se os pais ensinassem desde o início, o dia de Todos os Santos era para ser também um dia de oração e não de trabalho. Que no meu tempo, no sítio, não se trabalhava. E eu perguntei, e a igreja, Senhor Jesus, que o Senhor deixou a Pedro I, não era para celebrar a missa para eles, os santos, no mesmo dia que a igreja mudou? E a resposta dele, o certo seria, mas desde que foi feito o Segundo Concílio Vaticano, muitas coisas foram mudadas para o pior e não para o melhor. Quer dizer, no dia 15 pode ficar em casa, não precisa, mas dia de Todos os Santos tem que trabalhar. Então é isso aí. E eu perguntei, e quem desrespeita a lei do Senhor? No dia dos julgamentos, esses que fazem a lei serão perdoados? Olha só. Conforme o que fizeres, se não foi para prejudicar os mais fracos, poderão sim ser perdoados. Então eu disse, Senhor Jesus, antes de sua vinda gloriosa, como vão ficar todas as igrejas católicas, nesse jeito como estão fazendo, sem ter mais o sacrário no centro? E ele responde, meu Santo Espírito ali já não se encontra mais, e todos podem pagar pelo mesmo preço como essas que já não são minhas. Quem participa de uma missa aqui, participa lá onde não tem mais o sacrário, você está sendo enganado. Ou é assim ou não. Se converteu-se, então faça a vontade de Deus, não faça a vontade de um homem. Porque será pior para você.
Então eu fui em frente, porque ele permitiu. E eu disse para ele, Senhor Jesus, e os padres e bispos que não usam mais a batina, Senhor Jesus? Olha a resposta dele. O que é que alguém diria sobre esse assunto? Jesus diz, um pássaro sem asas, ele não pode mais voar. Eles, para mim, já não são mais meus servidores. Então por que você vai a uma missa se ele não usa mais a batina? E quem não acredita que João Paulo II foi o último Papa em Roma? Olha só a resposta. Todos aqueles que por mim forem escolhidos, esses já estão comigo. Agora és tu, meu filho Pedro II, por mim escolhido, e de ti quero receber a chave que passei a Pedro I. Eles queiram ou não queiram, mas a verdade está aqui. Eu perguntei, falta muito, Senhor Jesus, para cumprir as profecias que estão na Bíblia, no livro A Palavra Viva de Deus? A resposta dele, por piedade dos escolhidos fiz que eu abreviasse esses dias, para não sofrer danos alguns, mas o restante vai ter o que merece, e esse dia já está chegando. Obrigado, Divino Mestre, por entender melhor tudo o que vem acontecendo. E agora a resposta final. A mão que te abençoou é a mesma que abençoou os grandes profetas, por isso está sendo o último, Espírito Santo. Você imagina o que abençoou Abraão, Moisés, Elias e tantos outros? Do mesmo jeito eu fui. Agora, a história, como é que eles foram abençoados, eu não sei, não está na Bíblia, eu não sei se algum deles sabe. Mas na hora que eu fui abençoado, foi por 2 vezes. Imagina, por que 2 vezes? Porque quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, o resto ele disse que estava limpo. Diz assim a Bíblia, né? E Pedro disse, Pedro, eu não quero, não preciso, Senhor. Não precisa, Pedro, não terás parte comigo. Então lave meu corpo todo. Ele disse, não. Aos pés, porque o resto está limpo. E eu, porque fui 2 vezes lavado e abençoado. Porque sou o último. 2 vezes, Pedro II. Aí está a resposta. 2 vezes eu senti a água derramar sobre mim, e o meu, por dentro, o interior, eu só fazia blum, como se tivesse jogado uma pedra no fundo do poço. Mas depois, tão logo não, no dia 17, que foi ontem, antes de ir para a rádio, eu sentia que quando Jesus fala, a Nossa Senhora tem vontade de falar. Mas antes de ir para a rádio, eu me ajoelhei e perguntei, a senhora quer falar comigo? Sim. Então eu teria que escrever. Aí você vê. Mas não acha que é muito privilégio demais? Alguém lá fora está dizendo. Tu não acha que é muito... Eu sei, meu amigo, eu estou vendo. Estou sabendo que você está falando isso aí. Não é muito privilégio? Eu acho. Da minha parte, eu acho que um ser humano pequenininho como eu sou, falar uma entrevista com o dono do mundo e com a sua mãe, eu acho mesmo. Mas você não pensa como você está pensando. Esse seu pensamento seu é negativo. Você pode rir até, mas na hora você vai chorar. A mensagem de ontem eu disse assim para ela: Virgem Santa Mãe de Deus, gostaria de fazer alguma pergunta para a senhora, mas nem sei como começar. Você imagina, perto da Mãe de Deus, uma belíssima mulher que os olhos da gente não se cansa de ver? Eu não sabia o que dizer. E ela diz, o que aprendeste até agora? Não foi tudo pela tua obediência? Eu disse, sim, Mãe de Deus. Então, aqui estou ao teu lado, como rainha do lar, e vossa mãe também. Por isso, faço as perguntas sobre a fé e o respeito para com Jesus sacramentado, não outros assuntos que não interessam à igreja,
Por que eu ia perguntar o fulano, o ciclano que venceu a guerra? Isso aqui? Não, ela me diz sobre a fé e o respeito para com Jesus sacramentado. Eu disse, mãe querida, até quando Jesus vai permitir de continuar assim, como vem acontecendo dentro da Igreja Católica? Os padres não dando mais o devido respeito para com Jesus sacramentado. E ela responde, filhinho, quando foi para ganhar Jesus, eu, Maria, a nenhum sumo sacerdote contei, porque o Divino Espírito Santo me pediu para não contar a nenhum deles. Quando eu fui chamado, o primeiro a saber foi o padre Bertini. Mas ele disse, isso é tudo bebedeira, é loucura tua. 3 vezes eu fui expulso do confessionário. Eu disse então, Virgem Mãe de Deus, agora ele sabe que Jesus e a senhora falam comigo. E por que eles não acreditam? E ela responde, justamente foi o que fiz. Não contei a eles que eu estava grávida, porque se um deles soubesse, mataria eu e meu santo filho Jesus. Mas que no fim, mataram Jesus mesmo. Então eu disse, Santa Mãe de Deus, os outros apóstolos que serviram a Jesus, por darem testemunho do poder de Jesus, muitos foram sacrificados. E eu, como vou ficar? Se a violência está tomando conta de toda a terra. E ela responde, meu filhinho, lá com eles, você sabe quem é, né? Lá com eles, a força vem do maligno. Mas aqui está a força de Deus, que tão logo eles irão ver. É só esperar um pouco só, que não está longe. Eu fui em frente e disse, quer dizer, Santa Mãe de Deus, nas igrejas católicas pelo mundo inteiro, a maioria não se tem mais a presença de Jesus, de Jesus natural. E ela responde, por fim, a justiça divina já começa a fazer justiça. A limpeza vai ser feita e já está fazendo. Pela teimosia dos bispos de mudar os assuntos sagrados da Santa Missa, tão logo a humanidade vai saber quem é que quer tomar o lugar de Jesus. E depois de João Paulo II, né? Pelo que já foi escrito na Bíblia, tinha que se cumprir. Mas lembre-se, pai é um, aliás, já dá a resposta, mas primeiro eu perguntei, Senhora Mãe de Deus, hoje já não se fala mais no nascimento do menino Deus no Natal, tudo é Papai Noel. E ela responde, pelo que já foi escrito na Bíblia, tinha que se cumprir. Mas lembre-se, Pai é um só. Este é o que deveria vir para tirar a atenção do Salvador do mundo, meu Santo Filho Jesus. Este que você sabe, que loja em tudo quanto é lugar é Papai Noel. Mãe querida, gostaria de saber tantas outras coisas, mas eu acho que já são suficientes estas respostas. Obrigado, Santa Mãe de Deus. Olha o final, coisa linda. A santa palavra que repetiste aqui agora, obrigado, é o que está faltando para a maioria. Saber agradecer a Deus e não a Noel. Fique com a minha paz, principalmente a de meu santo filho Jesus. Maria, Mãe de Deus e vossa também. Se sabe, né, gente? Não pode-se mais a pessoa viver tranquilo. Não tem mais condições. Não tem. Não tem mais jeito. Então, tudo aquilo que vem ocorrendo comigo, para transmitir a vocês, é como eu tivesse lá no céu, estou trazendo recado todo dia. Olha, gente, é assim, assim, assim. Se não fosse verdade, você imagina. Será que Deus ia mandar um casal trazer um brasão para mim? Será que Deus ia permitir escrever um livro que não é uma carta sabia escrever? Será que Deus ia permitir os anjos botar o rosto de Jesus ali dentro da igreja? Será que Deus ia permitir dar assinatura para uma pessoa tão simples? Tudo é real, tudo é verdade. Aqui não se tem mentira.
Agora, como eu falei ontem, Santa Catarina são 13 cidades em estado de alerta. Os reportes de televisão de qualquer parte do Brasil, São Paulo e Santa Catarina agora está numa violência tremenda. E eles correm em Florianópolis, São José, e aqui Itapema, Tijuca, e todo lugar que já estão incendiando ônibus e matando gente. Mas vê se vem aqui para ver por que está acontecendo. Não vem por quê? Quem não deve, não teme. Eles devem. A Igreja Católica corta, não vá. Que faziam com Jesus. Não vá atrás dele. Os sumos sacerdotes. Então, tudo está chegando o momento, na hora de Deus mostrar para a humanidade o desprezo que estão dando a ele. É uma falta de respeito, né? Sinceramente, nosso corpo sendo corpo, o templo de Deus, porque não é só aqui a igreja, cada um que você respeite os mandamentos, é uma igreja, é o corpo, que Jesus permanece ali. Mas desde o momento que você desrespeita os mandamentos da lei de Deus, se afasta a luz e as trevas tomam conta. Agora, como eu tive anteontem em Itajaí, na rua Cílio Luz, eu parando, olhando, não vi uma mulher com vestido, tudo aquele calçãozinho bem curtinho, retratando tudo. Será que os dirigentes da nação, será que os padres, bispos, não veem que isso é uma falta de respeito, principalmente agora, época de Natal? Não se vê uma vitrine, um presépio, só se vê Papai Noel de todos os cantos. Ó senhores que dirigem a nação, senhores bispo e padre, quando o senhor estiver na última, aí o senhor não vai pedir para Papai Noel curar o seu câncer, o seu AIDS. Você vai direto a Deus pedindo misericórdia. Mas numa época essa de Natal, os senhores não lembrem do nascimento do Filho de Deus. Você está lembrando, é faturar dinheiro, muito dinheiro. É isso que está acontecendo. Estão vendendo Jesus, trocando por um Noel, um homem que veio no mundo para debochar de Jesus. Porque Jesus nasceu como uma criança, igualzinha às outras, com aquele chorinho, e agora vem um debochando. E os senhores dão prioridade a ele. Mas na hora da triste doença incurável, aí vocês vão, já é tarde demais. É o que vai acontecer agora. É o que vai acontecer. Meus parentes da Ladir, na última hora que eles vejam que tudo aqui era verdade, vão correr, não vai dar mais tempo. Mas eu quero lembrar, você mesmo que está aqui dentro, e que está lá fora, através do rádio, da Rádio Camboriú que está me ouvindo, através da internet. Lembre-se, note bem o que eu vou dizer, porque você vai pensar que eu estou falando bobagem. Chegou a hora, se você tiver com mau cheiro de cigarro ou de bebida, jamais chegará perto de Jesus. Jamais chegará perto de Jesus. Ou mesmo com qualquer tipo de droga, comprimido para não vir, mas filho, jamais chegará perto de Jesus. Se fuma, tire cigarro da tua boca, porque o mau cheiro tu não vai chegar perto de Jesus. Muito menos a bebida. Isso é bíblico, que não faça excesso de bebida nem de comida. Se nós estamos vendo se aproximando a hora, o momento da vinda de Jesus, por que que vocês saem daqui já na rua com cigarro na boca? Chega num bar, já vem cerveja, já vem bebida, você tirou toda a virtude de Jesus. Isso é a falta de respeito para com Jesus. É isso que está acontecendo, a desgraça em Santa Catarina, São Paulo muito mais, porque não tem mais respeito pelas coisas sagradas. Não tem um dirigente da Igreja Católica que fala isso que eu estou falando. Por que não falam? Natural que não falam. Como João Paulo II disse, eu não me preocupo com a quantidade, é com a qualidade. E eles não, é com a quantidade, porque dá mais dinheiro. Mas isso está para se acabar. Ninguém vai precisar de mais nada disso aí.
Será que está certo como estás falando? Tá. Se eu não tivesse certo o que eu estou falando, Deus não ia permitir. Ontem eu falei na rádio, não custa eu falar, porque para mim foi um milagre. Um milagre que eu não esperava. Mas olha, tu já estás falando de dinheiro. Não, eu vou falar do milagre. Do milagre. E tem gente que recebe o milagre e não conta nada. Isso é triste. Tem gente aí que foi curado, mas ó, é igual os 10 leprosos, um só que agradeceu. Mas no começo desse mês eu perguntei para os filhos, vocês querem que eu divida o dinheirinho com vocês? Em dezembro ou agora? A maioria, não, se tiver agora, queria. Então eu fui no Banco do Itaú, e lá para tirar a minha poupançazinha, não tudo, mas tirar pouco para dar para os filhos, então. Já que vai se acabar tudo. E de repente o caixa disse, ô, seu Bento, a poupançazinha o senhor vai mexer nela, aí ó, o senhor não vai ter o juro que você tem, você não vai ter, porque você mexeu antes. Por que você não pega então? Aí o banco está aí, ó, tem à tua disposição 12.300, é a hora que você quiser. Eu digo, então me dá 10 para dividir com os filhos. Mas depois, em casa, eu tinha o restante. Peguei aqueles 10 e comecei a pagar em janeiro. Dia 31 de janeiro ia pagar a primeira parcela. Não sei se levou 2 ou 3 dias. Veio um casal na minha porta e disse, eu trago um presente para você. Presente? É. Pacote, eu pensei que era chocolate ou era outra coisa, né? Não sabia o que estava no... Botei lá perto da televisão, nem liguei lá, para depois abrir. E quando fui abrir, tinha o dobro do dinheiro. Como é que esse casal sabia que eu tinha pedido emprestado no banco lá? Não é um milagre isso aí? Porque eu nunca tive medo, nunca tive medo. Eu sabia que eu podia pagar fácil, a partir do ano que vem. Mas será que no ano que vem dá tempo? Que só Deus aqui sabe. De eu pagar aquilo? Então, fui lá, e cheguei no banco e eles disseram assim, o que foi? Não, eu vim devolver o dinheiro outra vez. Mas já? Disse, mas se eu tenho, por que eu vou querer? Ô, seu Bento, mas era a partir de janeiro, mas nem quero saber. Por aqueles dias eu paguei 300 e pouco de juros. Isso só para aqueles diazinhos só. Então são essas coisas, gente. O milagre que uma pessoa recebe, fica quieto. E Deus gosta que você dá o testemunho para Deus do milagre que você recebeu. Não se guarda. O segredo é uma coisa, mas um presente que se recebe da mão de Deus. E Jesus não disse, sim, e o restante que receberam, onde estão? Um só que agradeceu. Então você deve fazer isso, você com a sua família, daqui por diante. Meu Deus, obrigado pela minha vida, pela minha saúde, obrigado pela minha morada, obrigado por este dia, obrigado pela união da família, obrigado pela saúde do meu corpo, obrigado até pelo ar que respiro, como eu faço. Faça isso também, porque Deus fica satisfeito quando você sabe agradecer. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo através da internet, da Rádio Camboriú e da TV, que agora me parece que é TV Marie, o título aqui vai aparecer no Globo, né? A eles que também estão nos assistindo, com a permissão divina, eu vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Sinto uma grande tristeza e grande dor em meu coração, quando ouço meu irmão falar mal do Criador. Vos abandonam, Senhor, a vós que sois o amor,
e sempre vos renegam, pensam que sós tudo conseguem. Vinde, ó Pai, e mostrai que só vós sois o único Deus, que pra nós tudo criaste na terra e no céu. Desprezo e ingratidão recebe o vosso coração, que sofre cheio de dor, por amor, por amor. Como dói meu coração em saber que muitos perderão a vida eterna, e então vós lhes ireis mostrar a herança que perderam, porque a Deus nunca temerão. Pela sua teimosia fizeram o que não deviam. Vinde, ó Pai, e mostrai que só vós sois o único Deus, que pra nós tudo criaste na terra e no céu. Desprezo e ingratidão recebe o vosso coração, que sofre cheio de dor, por amor, por amor, por amor.